Olá pessoal, tudo bom? Então, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso de Física Computacional, né? A gente estava falando sobre métodos, né? Para encontrar raízes de equação, não é isso? Raízes de funções. Então, qual que é a ideia? Sempre que a gente conseguir reduzir um problema a uma situação dessa, né? A gente vai reduzir o nosso problema a achar qual é a raiz dessa função f de x que satisfaz essa equação aqui, né? Pode ser que não tenha solução nenhuma, pode ter que tenha uma solução desse jeito aqui nesse tipo de situação ou nessa, né? Ou pode ser que a gente tenha várias situações, né? E aí a gente viu que problemas simples como esse, né? Você tem uma força aqui que não é para qualquer ângulo que ela é capaz de arrastar esse bloco, porque tem um atrito estático muito forte aqui, né? E você acaba chegando numa relação dessa aqui e você reduz o problema a uma equação desse tipo. Veja que aqui não é possível isolar o θ, né, para a gente chegar numa solução analítica. Precisa do método numérico, né? Bom, e aí a gente viu que os métodos possíveis caem em duas classes, né? São os métodos de confinamento, né? Que você já sabe que a sua solução está dentro de um determinado intervalo ali, A e B, né? Que está a sua solução. E aí o que você faz é, a cada iteração desse método, você reduz o intervalo, você consegue reduzir o intervalo e vai cercando a solução, né? Então esses são métodos de confinamento. A gente viu que o método da bissetriz, né, seria um método desse tipo aí de confinamento. Bom, e aí existem os métodos abertos, né? Então você começa ou de um ponto ou mais de um ponto, né? Nós vimos o método de Newton, que era um método aberto, partia de um ponto e a partir daquele ponto você ia se aproximando sucessivamente, né? A cada iteração, a sua solução numérica vai ficando cada vez mais próxima da solução exata, né? Solução ideal, ok? Bom, então vimos já o método da bisseção. Vimos o método de Newton, o Newton-Raphson, né? E o método de Newton-Raphson ele era baseado na derivada da função, né? A partir do valor da função e da derivada da função, a gente ia se aproximando sucessivamente da solução, ok? Bom, hoje a gente vai ver mais um método aberto, que é o método da secante, né? E ele é, obviamente, o método iterativo, o método numérico, né? E ele não é baseado na tangente, não é baseado na derivada, é baseado na secante. Secante a dois pontos, né? Então, o método da secante, ele não precisa da derivada da função, mas a gente parte não de um ponto, mas de dois pontos. A gente vai começar de um ponto x1 e um ponto x2 próximos da solução. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, que estaria a solução, né? A gente começa aqui com x1 e x2, podem estar os dois à direita da solução, ou aqui, ó, x1 está aqui à direita e x2 está à esquerda, né? O fato é o seguinte, você tendo lá x1 e x2, né? Você traça a reta secante que passa pelos pontos da f calculada em x1 e a f calculada em x2. E aí, onde essa reta interceptar o eixo x, vai ser a sua próxima estimativa, né? Provavelmente mais próxima da solução, né? Olha aqui, ó, nesse caso aqui, x1 estava à direita, onde a função era positiva, e o x2 estava à esquerda, onde a função era negativa, né? Então, você traçando lá a secante de f de x1 até f de x2, ela cruzou aqui o eixo x, né, no ponto x3. Essa é a sua próxima estimativa, né? E aí a ideia é que a partir de agora de x2 e x3, você descubra uma estimativa melhor, x4. E aí a partir de x4 e x3 você descobre uma estimativa melhor, x5, né?
esse é o espírito da coisa. Bom, vamos ver aqui esse primeiro caso aqui, em que x1 e x2 estão os dois do mesmo lado em relação à solução, né? Os dois estão à direita da solução aí. Então tá aqui, ó, nossa reta secante que passa por f de x1 e por f de x2 e bate lá no eixo do ponto x3, né? Dessa imagem aí, o que a gente pode tirar, né? Onde que vai estar esse ponto x3? x1 e x2 eu escolho. f de x1 e f de x2 eu calculo. Como que a partir desses valores aí eu consigo chegar no valor de x3? Vamos lá. Bom, primeira coisa, né, gente? Dá para fazer aí, ó, encontrar aí 3 triângulos semelhantes formados aqui por esses pontos. Quer ver? Ó? Eu vou pegar 2 aqui, ó. Esse triângulo aqui, né, formado por esse daqui que vai de f de x1 até f de x2. Aqui um cateto, é um triângulo retângulo, né? Um cateto aqui que seria x1 menos x2, né? E o outro cateto oposto aqui que seria f de x1 menos f de x2. Né? Essa seria a altura dele. E tem esse triângulo pequeno aqui, ó, que é semelhante ao grande, né? Semelhança de triângulos aqui, ó. Que vai acontecer? Esse ângulo tem o mesmo valor que esse ângulo aqui, né? Então, a tangente desse ângulo vai ter o mesmo valor da tangente desse ângulo aqui. E aí, como os dois compartilham essa mesma reta aqui, né? A inclinação dessa reta é a mesma, né? Para esse triângulo ou para esse aqui, né? Então, a gente vai usar justamente essa ideia, ok? Então, vamos lá, ó. A inclinação da reta secante, aquela que passa por x1, x2 e vai levar, desculpa, por f de x1, f de x2 e vai nos levar ao ponto x3, olha só, se eu olhar aqui para esse triângulo grande, né, então seria, a inclinação da reta seria essa altura dividido por essa base aqui, né, esse cateto. Essa altura seria o quê? F de x1 menos f de x2, está aqui, ó, f de x1 por x2, e essa base aqui, esse cateto, né, x1 menos x2, pronto. Então essa seria a inclinação da reta, calculada naquele triângulo, né, e no triângulo pequeno, seria f de x2 menos 0, aqui, né, a gente bateu lá no eixo x, então f de x2 menos 0, dividido pelo quê? Por esse comprimento aqui do outro cateto, né, cateto da base ali, ó. x2 menos x3, tá aqui, ó, x2 menos x3, ok? Então, a partir dessa igualdade aí, a gente chega no valor do x3, ó. Eu consigo isolar o x3 daqui, né? E chegar exatamente nessa relação. Olha que interessante, né? Obtive o x3 a partir do valor de x2, de x1 e da f calculada em x2 e em x1, né? Bom, e aí, qual que vai ser a ideia, né? Então, o que eu consegui obter o próximo x, né, estimado, vamos chamar assim o x i mais 1, a partir do x i e do x i menos 1, né? Então, seria isso aqui, ó, f de xi mais i, não, desculpa, xi mais 1 é igual f de xi, o i aqui, nesse caso, o i está valendo 2, né? Então, isso aqui é 3, f de x, desculpa, x2, f de x2, né? O i valendo 2, isso aqui vai ser x1 aqui menos x2, f de x1 menos f de x2, né? E aí, descobri x3 para x4, vou usar essa mesma relação. Vou obter a partir de x2 e x3. Para achar o próximo valor, x5, vou obter através dessa mesma relação aqui, né? Então, isso daqui é a relação iterativa para o método da secante, né? É a relação recorrente que você aplica iterativamente, né? E vai obtendo cada vez uma nova aproximação, né? Graficamente, seria isso aqui, ó. Começamos aqui, ó, primeira estimativa,
x1 e x2 estão próximos lá da minha solução, né? Então, a partir desses dois pontos, aplicando essa relação interativa, vai me levar ao x3. Bom, agora eu uso a mesma coisa com x2 e x3, né? Então, vou usar a reta secante que passa por f de x2 e x3, vem parar aqui, e eu encontro x4. Bom, encontrei x4, agora eu quero achar x5. Que pontos eu vou usar? x3 e x4, né? E as f's calculadas em x3 e x4. É a secante que passa por esses dois pontos que vai me levar a x5. Né? Então, esse processo aqui gráfico está traduzido aqui, como a gente viu, por essa relação iterativa. Ok? Bom, é super simples de entender aí, né? Portanto, o método da secante, gente. Vamos implementar? Vamos implementar o método da secante. Então, eu fui lá no nosso Jupyter, né? Aqui na minha base, eu instalei no meu próprio computador, mas se vocês forem lá no Colab, dá para fazer exatamente a mesma coisa, né? Então, eu escrevi aqui só um textinho para saber o que a gente está implementando, né? Então, eu quero implementar aqui, ó, a raiz secante. O que é isso daí? Vai ser uma função que eu vou escrever em Python, né? Escrever em linguagem Python, que ela acha a função de alguma coisa assim. Fun igual a zero, ou seja, uma f de x eu quero igualar a zero, eu quero achar o valor de x que soluciona essa equação aí, né? Então, essa minha função vai chamar raiz secante e ela vai implementar justamente o método da secante, né? Que variáveis de entrada, que informações eu vou ter que passar para essa função? Quais serão os argumentos dessa função? Fun, AB, erro, né? E max. O que seria um fun? É o nome da função que você quer achar a raiz dela. Tá? É o nome mesmo, o nome que você deu para essa função lá. Você definiu como G, você vai colocar, em vez de fun, você vai colocar G. Né? Bom, enfim. A e B são os dois pontos iniciais, que a gente estava chamando de x1 e x2, né? A gente vai chamar de A e B, como a gente chamou lá no método da secante também, né? Seria o nosso chute inicial. Oh, desculpa, o método da abscissão. A gente chamou também de A e B, o intervalo inicial, né? Os dois pontos iniciais. Bom, é desejável que eles estejam próximos, né? À raiz. E a gente viu que não tem importância. A e B podem estar cercando a solução, como acontecia lá no método da abscissão, mas não é necessário, né? Podem estar os dois ao mesmo lado da raiz, podem estar os dois à esquerda da raiz, podem estar os dois à direita da raiz, não tem importância, né? E o que desculpa, o erro máximo permitido que eu quero passar, né? Então vai chamar err, e max, que é o número máximo de iterações que você quer repetir, né? Aquelas iterações, aquela relação iterativa do método da secante. O que eu quero que ele me devolva? Pelo menos duas coisas aí. A minha eu defini devolvendo duas variáveis de saída. XS, que me dá a solução, né? Qual é o valor de X, que é a solução do problema. E também o número de iterações realizadas, porque eu particularmente tenho essa curiosidade de saber quantas iterações do método foi necessário para chegar no problema. E depois eu quero comparar, né? Seria a eficiência do método. Quero comparar com a eficiência do método de Newton-Raphson, eficiência do método da abscissão, né? Então esse número de iterações realizadas para chegar à resposta é uma curiosidade minha. Bom, e aí aqui está o código, né? Vamos abrir, que define a minha função chamada raiz secante, que implementa o método da secante, né? Então, como eu disse, olha lá, variáveis de entrada fun, aqui está xa e xb, né? Ali eu chamei de a e b. Vamos mudar aqui. Aqui seria xa e aqui xb, né? Xa e xb, e max. Bom,
Então, gente, aqui é a função, né? O que a gente vai fazer? Aplicar iterativamente, no máximo, né, até Emax. Precisa ir até a Emax? Não. Né? Então vai ter um for que vai até a Emax, mas que pode sofrer um break aqui no meio do caminho. Quando? Em que situação? Quando ele achar a solução. Né? A solução dentro do erro que a gente cometeu. Né? Então, o que eu tenho aqui? Ó? A função calculada no XA, ou no X1, que a gente chamava, né? A função calculada no XB, ou X2, que a gente chamava, né? Esses índices aí, 1 e 2, eles iriam mudando, né? Depois seria 2 e 3, depois 3 e 4, né? A gente vai, o que a gente vai fazer? A gente vai atualizando os valores, né? Sem precisar renomear, né? Então, aqui a f calculada nos dois pontos, por onde passa a reta tangente, né? E aqui, ó, o próximo valor calculado, né? Vai ser, aqui está a expressão, aqui está toda aquela expressão da fórmula iterativa, né? Do método da secante, né? E aí a condição é que, olha lá, ó, o erro relativo, né? Ou seja, a variação relativa, ou seja, a solução que você tem agora menos a solução que você tinha antes, dividido pelo valor da solução que você tinha antes, ou seja, relativamente, quanto que caminhou o seu x? Né? Então seria um ΔX dividido pelo antigo valor de x. Quanto que caminhou? Quando isso for menor do que o valor do erro estipulado por você, né, o erro máximo estipulado por você, pronto. XS, então, será esse valor que você acabou de calcular. XS não é a solução, variável de saída? Pronto. Vai ser esse valor que ele acabou de calcular aqui, então. E aí, break, o break ele quebra, né, ele sai do for, e aí ele vai direto para onde? O fim do for estaria aqui, ó, né? Já vai direto para o return e devolve para a gente os valores obtidos, né? Bom, feito isso, se não passou aqui pelo critério, né, não está menor que o erro ainda, então continua. O que vai acontecer? Olha lá, atualiza os valores. XA recebe o valor que era do XB, ou seja, o ponto I-1, né, recebe o que era o ponto I, e o ponto I recebe o que era o ponto I mais 1. A ideia é essa, né? Se atualiza, dá, né, passinho para frente e continua o loop, né? Só que tem uma coisa, né? Na hora que, se o negócio chegar até Imax e não tiver te dado, né, não tiver passado pelo critério aqui de já conseguir um resultado com um erro menor do que o desejado, então é porque você chegou lá no Imax e não chegou na resposta desejada, né? Então por isso que tem essa mensagem de saída aqui, que seria o que a solução não pôde ser encontrada nas IT iterações, né? Nas I iterações, desculpa. Ok? E aí, ao invés de devolver um valor para XS, resolve uma mensagem de erro, né? No answer. Ok? E é isso daí. Então eu vou dar um Ctrl Enter aqui para... Pronto, carreguei a minha função chamada raiz secante, que precisa desses argumentos aqui para funcionar, né? Que eu quero aplicar para resolver qual problema. Vou voltar naquele probleminha que a gente já aplicou o método da biseção e o método de Newton, que é esse simplesinho aqui, né? Uma função f de x que é igual a x quadrado menos exponencial de menos x, né? Vamos dar uma olhada aqui qual é a cara dela. É essa daqui, então ela tem aqui, ó, tem uma raiz, né, que está entre meio e 1 aqui. Entre 0 e 1, para ficar mais. Vamos dar uma colher de chá aí, né? Muito bem. Então, o que eu vou fazer agora? Olha lá. Vou colocar A como sendo 0, B como sendo 1. A tolerância, que é o erro máximo, né, que eu quero
no meu problema vai ser 1 vezes 10 a menos 4, era o que eu estava usando antes, né, para os outros métodos, e coloquei um Emacs assim de 100, né, até 100 iterações. Será que vai precisar de tudo isso? Vamos ver. Então, eu vou aqui, ó, aplicar o método, né, raiz secante. Deixa eu dar uma... Deixar essas coisinhas aqui, para a gente conseguir enxergar lá, né? Não, desculpa. Só lembrar como que ela estava definida, né? Então, precisa do nome da função, o A, o B, o erro e o Emacs. Então, eu coloquei lá, ó. O nome da função é f, eu defini aqui, não foi? F, o nome da função é f. A e B, o erro, que eu chamei de tol aqui, né? Ele está armazenado nessa variável tol. Então, aqui é o erro que eu quero. E max que eu defini lá. Então, em vez de colocar os valores numéricos aqui, né? Só não daria para colocar um valor numérico para f, que eu preciso dar o nome da função, né? Mas poderia escrever diretamente aqui valores numéricos. Mas aí eu preferi fazer assim, porque na hora que eu quiser mudar esses valores, fica mais fácil eu entender o que é cada um, dando nome para as variáveis, né? Nomes que tenham significado. Muito bem. E aí, o resultado, vamos ver a saída, né? Esqueci de comentar isso com vocês. Olha só, lá na minha função, né? Raiz secante, a saída dela, olha lá, return xs e i. Xs é a solução, i é o quê? Quantas iterações ele rodou até chegar na solução, né? Então, é isso que ele vai me dar como saída aqui, ó. Raiz e o número de iteração, né? Então, o resultado, o x, que é a solução, vai ser escrito na variável raiz, e o número de iterações vai ser escrito na variável it. Bora lá rodar esse trem aqui. Pronto. Então eu pedi, né? Eu pedi, não tem nada a ver com a função lá. Eu pedi para ele escrever aqui, ó. Raiz tanto, né? Vou colocar assim, ó, raiz x igual a né, encontrada em it, iterações, uma tolerância de tom. Pronto. Então, em 4 iterações ele chegou nessa raiz aqui, dentro daquela tolerância que eu pedi, que é de 10 a menos 4. Mas essa tolerância tá por 4 passos, é pouquíssimo, né? Vamos colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, 10 a menos 5. Vamos ver quantos passos a mais ele precisa. Oxe, os mesmos 4 passos já resolviam o problema. 10 a menos 6. Agora ele precisa de 5 passos. 10 a menos 7 de erro máximo, assim. Puxa, com os mesmos 5 passos. Esse método é bom, hein? Vou colocar aqui 10 a menos 8. 10 a menos 8 é um erro bem pequenininho, hein, gente? 5 passos. Esse método da secante realmente parece bem eficiente. Pelo menos para esse probleminha aí, ó, foi formidável. Bom, gente, esse era o assunto de hoje, né? E espero que vocês tenham gostado aí do método da secante e consigam implementar e resolver os probleminhas que já vou passar para vocês aí, né? Probleminhas de os grandes desafios que vocês vão ter que escrever o projetinho para mim.